paz do Senhor, graça e paz para todos vocês. Às vezes as pessoas podem até perguntar por que eu apresento as minhas lives tão tarde, né? Então, geralmente, como eu transmito aqui direto do meu trabalho, pelo fato de ter aqui mais espaço para estar bem à vontade, então geralmente eu apresento as minhas lives, geralmente tarde, porque como aqui tem muito barulho, devido aos carros passando e tal, então essas horas já diminui grandemente a quantidade de veículos e o barulho é menor, principalmente nos finais de semana, como hoje, né, sábado, e já estamos no domingo, claro. Então eu quero mandar um abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor para todos do nosso ministério, Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, a paz do Senhor ao pastor William, que Deus abençoe, que você recupere muito rapidamente a saúde, missionária Terezinha, que Deus abençoe, a todos nós, passando para avisar também, aproveitando aqui, que amanhã, a partir das 7h30 da noite, estaremos um culto de louvor e adoração na nossa congregação do Novo Horizonte. Se você puder estar conosco, a partir das 7h30 da noite estaremos lá para cultuar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou devendo, né, a leitura do capítulo 10. Eu estive alguns dias, devido às correrias, até planejei gravar antes de ontem, mas não deu. Também ontem trabalhei muito, estou dando uma arrumada na congregação e como sou recém-chegado, né, na congregação, então certamente estou dando uma arrumada lá. Então isso leva tempo e às vezes a gente precisa de descansar um pouco. Portanto, deixa eu só enganchar isso aqui. Pronto. Melhorar aqui a qualidade da bateria. Bem, hoje eu vou ler para vocês, né, o capítulo 10 do livro Divórcio e Novo Casamento. Esse livro que, apesar de eu ter 3 livros falando sobre uma temática que é bastante diversificada, mas nenhum deles são unânimes nas apresentações, ou seja, cada um segue uma linha interessante. Por exemplo, o próprio Reagan, né, Casamento, Divórcio e Novo Casamento do Kenneth Reagan, que é um maravilhoso livro. Eu já li 2 vezes esse livro, e ele tece muito, de uma forma muito interessante, sobre a questão do casamento, do divórcio e do novo casamento. Cheio de experiências, né, como ele diz aqui, que durante seus quase 70 anos de ministério conseguiu mudar toda uma geração com ensinamentos simples e práticos. Então, ele era um homem de Deus, né, Kenneth Reagan, grande homem de Deus, usado poderosamente, e ele nunca se divorciou, nunca foi divorciado, mas Deus colocou no coração dele para ele escrever sobre casamento e divórcio, porque não ele, mas ele teve um lar e sofreu um divórcio. Então ele sofreu muito com essa questão. Da mesma maneira, veio aqui eu também fiz algumas citações, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes, um livro bastante interessante. Mas por que eu optei por Guy Dutt, né? Eu já disse no início, né, que o Guy Dutt, ele é extremamente focado no tema, diretamente pela palavra, e eu achei mais interessante porque, como tanto os 2 autores, Hernandes Dias Lopes e Kenneth Reagan, eles tecem, eles desenvolvem a compreensão sobre o casamento, do divórcio e o novo casamento, mais com bases, né, em experiências. E aqui é mais pela palavra, né? Vai diretamente na palavra, discutir passagens bastante difíceis de entender. E na última vez, né, na última gravação, eu trouxe
porque Mateus registra as exceções acerca do adultério. E nós vimos que nem Marcos e nem Lucas registram as exceções, ou seja, exceto em caso de adultério, exceto em caso de infidelidade. Então, somente Mateus. E o que torna isso mais interessante é que a palavra de Deus, ela se complementa. Porque o Mateus, o evangelista Mateus, ele traz o seu registro mais longo e mais completo. Então, os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, a palavra sino quer dizer juntos, né? Vistos, né? Sinos, sinopte, né? E dessas duas frases vem a questão de observar ou estudar eles juntos. Não se pode estudar separadamente, porque eles se completam. Porque todos eles todos eles deram um relato acerca da caminhada de Jesus, dos ensinos de Jesus. Então, certamente, esses evangelhos eles têm uma fonte de ensino bastante completa para nós, né? Então, hoje, capítulo 10, sem tomar muito tempo, já estou aqui com 6 minutos de gravação, né? Então, é interessante que a gente possa observar essa questão, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Então, capítulo 10, o significado de Romanos 7, 1 ao 4. E o autor ele vai explicar essa passagem, que ela não tem nada a ver com o divórcio e não tem nada a ver com o novo casamento, mas ela afirma, ela faz um paradoxo, né? Uma comparação de ideias opostas, mas com semelhanças. É um traçado entre o casamento e a lei. Então, aí eu vou começar a ler página 87, capítulo 10, do livro Divórcio e Novo Casamento, do reverendo Dutt. Versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Os defensores do ponto de vista contrário ao nosso tomam esses versos e repetem seus argumentos de que somente a morte pode dissolver o casamento. Vamos segui-los e aplicar-lhes as mesmas regras e argumentos que aplicamos nos capítulos anteriores. E veremos que esses versos não ensinam que somente a morte pode romper o vínculo matrimonial, né? Perdão, eu falei que não se trata de novo casamento, mas na verdade ele não se trata, né, ou não ensina que somente a morte pode romper o vínculo matrimonial. Até porque, meus irmãos e irmãs, aquela expressão até que a morte vos separe, ela não é bíblica. Não existe essa expressão na Bíblia. O que existe é, o que Deus uniu não separa o homem. Mas essa frase, o que Deus uniu não separa o homem, não está dizendo que todo casamento no mundo foi Deus que uniu. Primeiro porque Deus não arruma casamento para ninguém, porque Deus não é, né? Tem na Igreja Católica, tem um santo que ele é o especialista em arrumar casamento para o povo, né? O povo até dá castigo a ele, que é colocando ele de cabeça para baixo. Então, quando esse santo cumpre
a promessa que a pessoa fez, né, concede a graça, aí eles vão lá e tiram aquele santo de cabeça, botam aquele santo de cabeça para cima, e ali acaba o castigo. Eu quero dizer que a expressão, o que Deus uniu não separa o homem, é que a instituição do casamento foi feita por Deus, ou seja, Deus instituiu primeiramente por dois motivos. Primeiro, para que o homem tivesse uma companheira, uma auxiliadora, e a segunda para a procriação, né? Uma auxiliadora, aquela que está ao seu lado, para ajudar o homem. A verdadeira mulher é aquela que ajuda o homem em tudo. E o homem, verdadeiro esposo, é aquele que compreende a mulher. Eu espero que eu esteja sendo esse esposo para minha esposa, né? Com certeza, quero ser, sim, até o fim, até Jesus voltar, porque o divórcio não é recomendado. Eu nunca recomendo o divórcio, embora a gente sabe que o divórcio, em muitos casos, ele acontece por vários fatores. O divórcio foi oferecido por Deus por meio de Moisés para resolver muitos problemas. E um desses problemas, com certeza, era a forma como o homem tratava a sua esposa, sempre com desprezo, quando não gostava de alguma coisa que ela fez, ou do jeito dela se vestir, do jeito de ela estar ali, achando até mesmo ela feia, ele simplesmente pegava duas testemunhas, preparava, lavrava, né, escrevia, a palavra lavrar aí está no sentido de escrever, ia lá e dispensava a mulher. Isso baseado em Deuteronômio capítulo 24. Mas o propósito de Deus ao criar o casamento, né, depois eu posso até trazer aqui alguns fundamentos sobre o casamento, apesar de que eu já trouxe um seminário, falando do casamento, divórcio, novo casamento. Esse seminário está completo e eu acredito que está na página do Face, certo? Mas o primordial aqui é explicar que algumas passagens que são tomadas como base para dizer que o casamento só pode ser rompido com a morte, isso não é verdade. Porque o capítulo 9 que eu li anteriormente trata das cláusulas de exceção, né? Que Jesus, ele respondendo a pergunta dos fariseus, uma pergunta capciosa, uma pergunta astuta, eles perguntaram, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? E Jesus, ele respondeu coerentemente, dizendo o seguinte, no princípio não foi assim. Moisés deu a lei para vocês de divorciar sua esposa por causa da dureza dos vossos corações. Né? Não lestes que no princípio Deus, o Criador, os fez macho e fêmea, e por este motivo, por esta causa de ser macho e fêmea, né, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e serão dois, uma só carne. Não serão mais dois, mas uma só carne. Então, Jesus em momento algum disse até que a morte separe, mas disse assim, portanto o homem que deixar sua mulher, a não ser ou exceto por causa de adultério, faz com que ela peque. E quem casar com a divorciada ou com a repudiada comete adultério. Ou seja, se é um homem abandonar sua esposa, ou vice-versa, e não sendo por questão de adultério, claro que momentaneamente, porque quando aquela pessoa já tem um contato carnal com outra pessoa, o casamento já está desfeito, porque ali houve uma traição, mesmo não estando morando com a pessoa, mas se a pessoa não ainda formalizou a separação, aquela pessoa está em fornicação com a outra, e portanto é necessário aí uma reconciliação primeiramente com Deus, porque no caso da reconciliação do homem com a mulher, a Bíblia não recomenda, embora o apóstolo Paulo diz que se separar, né, que se reconcilie, né? Mas não em caso de traição, quando é uma separação apenas de corpo, simplesmente às vezes, infelizmente acontece, de um brigar com o outro correr para casa não sei de quem,
A mulher geralmente diz, eu vou para casa da minha mãe, o marido diz, eu vou alugar um canto. E assim fica. Aí de repente, né, até ali naquele momento, enquanto eles estão sós, um do lado e outro do outro, há uma possibilidade muito forte de eles chegarem e repensar, com cabeça fria, e dar um baixa no passado e perdoar um ao outro. Agora, quando a traição, eu citei recentemente, em Jeremias 3, né, que Deus, o próprio Deus, ele diz, usando o profeta Jeremias, ele diz assim, eles dizem, se pois um homem repudiar sua mulher e ela dar-lhe carta de divórcio, e saindo da sua casa, encontrar um homem, um outro homem, e deitar-se com esse homem, porventura, vocês aceitariam ela de novo? Claro que não, o texto lá diz que não. Então assim, porque é uma maior desonra, tanto o homem trair a mulher, como a mulher trair o marido. Para o apóstolo Paulo, é um pecado que é na carne, né? A prostituição, a imoralidade, ela é um pecado na carne. Ela não é cometido fora, ele é cometido na própria carne. É por isso que é tão terrível o pecado de imoralidade sexual, que é capaz de romper o casamento, que Jesus ensinou isso. Jesus ensinou em capítulo 19 de Mateus, verso 10, e em Mateus 5:32. Tá bom? O divórcio por causa de adultério não se encontra em discussão neste texto. Ele enuncia a lei geral do casamento, mas que é modificada pela exceção apresentada em Mateus para o caso do adultério. Marcos e Lucas também apresentam a lei básica, mas já vimos que ali também ela é modificada pela exceção de Mateus. Veremos no próximo capítulo que 1 Coríntios 7,15 apresenta uma exceção para Romanos 7,2. Apelamos novamente para a regra da unidade. Veremos que nos casos de divórcio de 1 Coríntios 7 e 15, Paulo diz, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. A lei geral determina que a mulher esteja ligada ao marido, mas quando Paulo se refere aos tais casos de 1 Coríntios 7,15, ele diz que a mulher não era sujeita ao marido. Estes casos eram exceção à lei do casamento. Nos versos 1 ao versículo 4, Paulo usa a ilustração de casamento com o objetivo de ensinar que qualquer autoridade ou potestade que foi cancelada torna-se nula. Estamos mortos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, a fim de que possamos pertencer a outro. No capítulo 6, Paulo apresenta a doutrina de que a morte de Cristo nos liberta da lei e que estamos livres dela. O assunto desse capítulo é retomado no 7. E ao prosseguir em sua argumentação, ele necessitou de uma ilustração. Para isso, ele lançou mão da lei geral do casamento que cabia na questão. O professor John Murray, do seminário Westminster, em Filadélfia, Estados Unidos, escreveu que a referência de Paulo à lei do casamento foi incidental ao objetivo principal de Paulo. E também, abre aspas, não devemos cometer o erro de emprestar a esta ilustração um significado maior que o cabível, em vista do contexto. Divorce, né? Fecha aspas. Paulo disse que a mulher estava livre da lei do marido quando este morresse. O homem, de acordo com a lei do casamento, governava sua esposa pelo poder do que for investido. Ela estava em sono. Ela estava em sujeição à autoridade conjugal do marido. A morte dele libertava desta autoridade, libertava a mulher. E a ligação por lei estava rompida. O domínio da lei cessava quando morria aquele que exercia essa lei. Para Paulo, é fato fundamental que, onde não há lei, também não há transgressão. Deixa-me ver, também não há transgressão, certo? Romanos 4, verso 15. E quando o casamento é dissolvido pelo ato do adultério, a lei do marido não mais existe. Ou seja, o ato do adultério quebra essa lei que foi assumida no ato do compromisso, né?
do juramento, né? Porque existe um juramento. O homem tem as suas palavras para a noiva tem suas palavras, né? Na verdade, é o sacerdote que pergunta, né? Se aceita, fulano de tal, como seu legítimo esposo, promete honrar, promete respeitar, na doença, na saúde, na fome, na escassez. E a mulher diz, sim. Então assim vai, né? Então a esse juramento, que lá em Malaquias Deus diz que aborrece aqueles que traem esse juramento por questões tolas, né? Mas se a pessoa for traído, Jesus garantiu, né, que é uma libertação, é como algo que é desamarrado, é como um preso que estava prestes a morrer, né, na cadeia, e de repente, é claro que essa comparação é meio sofrida, né? O casamento não é prisão, gente, o casamento é uma bênção de Deus, não é obrigatório o casamento, é uma escolha e é uma bênção para todos. Apesar de que o apóstolo Paulo faz recomendações, né, que ambos sofrerão na carne. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz que se dirigia a pessoas que conheciam a lei, tanto a judaica quanto a romana. Eles conheciam a lei do casamento e a do divórcio, deuteronômico, que libertava a mulher da lei do marido. E essa libertação era tão completa que ela poderia ir e se casar com outro homem. Não seria considerada adúltera nesse segundo casamento e nem no terceiro, se divorciasse do segundo. Isso é Deuteronômio 24. Todo Israel respeitava a carta de divórcio. Ninguém se atrevia a taxar de adúltera uma mulher divorciada que se casasse enquanto ainda estivesse com seu primeiro marido. Enquanto ainda vivesse seu primeiro marido. Se ele não tivesse morrido. Mas mesmo assim ela poderia, se aquele marido, mesmo vivo, tinha dado carta de divórcio, então ela estava livre para casar. Então, praticamente esse argumento de que a mulher ou o homem só está livre para casar diante da morte, né? No caso de se tornar viúvo ou viúva, não é fato, não é verdade. É mais um direito, né? Então, tanto a morte de um dos cônjuges, como também a fornicação ou o pecado, o ato de adultério, que ninguém deseja isso para ninguém, né? Nem para o pior inimigo. A lei judaica revogava a lei do marido, e o mesmo fazia a lei de Cristo, em Mateus 5, 32, 19 e verso 9. Fosse o casamento dissolvido por Moisés, por Cristo ou pela morte, a natureza e o efeito dessa dissolução eram os mesmos. Todos os três libertavam a mulher da lei. Os judeus entendem que a mulher é libertada da lei do marido somente por duas coisas, a morte e a carta de divórcio. Daí o texto de Romanos 7, 2, 3, Sketches of Jewish Life, escrito por Edeshine. Ou seja, rascunhos da vida judaica. A lei do casamento anunciada em Romanos é absoluta. A morte é a única exceção admitida. Força desta lei, sem alterações, a esposa acha-se amarrada a um marido adúltero durante toda a vida. Não abre exceção para uma separação de corpos e bens. Isso é uma afirmação. A lei do casamento, enunciada em Romanos, é absoluta. A morte é a única exceção admitida por força desta lei, sem alterações. A esposa acha-se amarrada a um marido adúltero durante toda a vida. Não abre exceção para uma separação de corpos e bens. A lei do marido não permite separação, proíbe-a. Não é absolutamente contrária a essa lei, considera a esposa uma separação daquilo a que ela está ligada. Se não é exceção para esta lei, não está a esposa forçosamente ligada a um criminoso sexual ou a um adúltero enquanto viver. Como o livro de Romanos foi escrito, cerca de 25 anos após Cristo, haver enunciado sua lei de divórcio em Mateus 5, 32, 19, verso 9, é necessário que entendam Paulo através de Cristo. É o que o autor está fazendo aqui, é se contrapondo a essa ideia de que, mesmo após o divórcio, o casamento continua válido e, portanto, nenhum dos dois pode casar. Essa ideia é mentirosa, não existe tal coisa na Bíblia.
Como o livro de Romanos, o arcebispo R.C. Trench escreveu o seguinte: outra regra de interpretação e também de bom senso ensina que não devemos esperar que todas as passagens contenham toda a verdade cristã, e que nada é provado pela ausência num texto de certa doutrina que está claramente demonstrada em outros. Algumas pessoas não se aproximam das Escrituras para aprender sua linguagem, mas para ver se conseguem enquadrá-la na delas, sem nenhum desejo de retirar da Bíblia o significado correto, mas querendo instilar na sua própria interpretação. Isso é perigoso. Grifo do autor: Notes on the Parables. Notas nas parábolas. Como era a lei do casamento desde o início? Vamos lá. Paulo afirma que os romanos conheciam tanto a lei civil como a divina. Sabiam que a lei de Deus e a do homem impunham severas punições ao adultério. Desde o tempo do Gênesis, severas punições ao adultério desde o tempo do Gênesis. Alguns fatos da história bíblica mostram que a infidelidade, a aliança conjugal, era sempre uma ofensa de grande vulto na vida da família e no contexto da nação, e que tanto Deus como o homem a julgavam com o mesmo grau de severidade. Notaremos 5 pontos. Primeiro, Gênesis 38, verso 24. Durante o período pré-mosaico, as esposas adúlteras eram condenadas à morte. Judá, não sabendo que fora apanhado pelo seu próprio pecado, disse, referindo-se à adúltera Tamar: tirai-a fora para que seja queimada. A história judaica revela que o pai e marido hebreu eram senhores absolutos de sua casa. Antes de Moisés, possuía o poder indiscutível de ordenar a morte em qualquer membro do sexo feminino que fosse culpado de adultério. Segundo, Jó 31, verso 9 ao 11. As autoridades do Antigo Testamento concordam entre si no fato de que Jó é um dos mais antigos livros da Bíblia. Nesse texto, Jó declara que o adultério é um crime hediondo, delito à punição de juízes. Ponto 3. Números 5, 12 ao 31. Quando um judeu suspeitava de que sua esposa cometera adultério, mas não tinha provas, ele a levava perante o sacerdote, que a compelia a beber água misturada com o pó do assoalho do tabernáculo, e ela era obrigada a fazer um juramento. Essa é uma regra terrível. É porque eu sempre digo, para a mulher as coisas eram mais difíceis. Números 5, 12 a 31. Deixa eu anotar aqui. Gente, eu vou observar aqui se vai cortar a gravação. Se for, eu volto com um complemento num vídeo, tá certo? Então, deixa eu concluindo aqui o ponto 3 com a citação que diz assim: mas se te desviaste quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste a algum homem, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, o Senhor te ponha por maldição, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números 5, versículo 20 o versículo 22 e o versículo 31. Essa palavra foi lida nessa referência, certo? Ao trazer a esposa adulta perante o sacerdote, o marido deixava livre da iniquidade, da maldição que Deus sobreviria a ela. Sua ação não era motivada pela dureza do coração. Deus não exigia de um judeu que se unisse fosse uma só carne com uma esposa adúltera, cujo corpo inchava e apodrecia após a maldição. Ele poderia divorciar-se dela e casar-se de novo, e ainda assim era inocente, mesmo que a esposa ainda vivesse naquele corpo amaldiçoado por Deus. Gente, deixa eu ver aqui se vai cortar. Se for cortado, certo, eu volto a partir do ponto 4, tá bom? Eu li até o ponto 3 desses 5 exemplos que ele citou aqui, e que um deles é chocante, que é essa questão da prova da infidelidade para a mulher judaica, dado por Deus, que Moisés ensinasse ao povo. Tudo isso foi Deus que deu
e, portanto, era uma forma de poupar até as mulheres, porque se a mulher fosse inocente, aquele ato ali, com certeza, a mulher não decaiu o seu ventre, ou seja, inchava, né? Na mesma hora, era uma coisa sobrenatural, né? Porque uma simples água misturada com o pó do chão da tenda do encontro, jamais faria isso. Mas era assim o poder que estava ali sobre aquele sacerdote. Amém? Continuamos, né? Continuamos, não cortou, eu acho que é só nos vídeos, sem ser live, nesse aplicativo que é muito bom. Vamos lá. Ponto 4. Levítico 20, verso 10 e Deuteronômio 22 e 22. Será morto o adúltero e a adúltera, assim eliminarás o mal de Israel. No Estado hebreu, o adúltero era um ato imperdoável, o adultério, perdão, era um ato imperdoável, de consequências fatais. Desse modo, o inocente não poderia perdoar o culpado e poupá-lo. A execução era obrigatória. Tratava-se de um pecado para a morte. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Hebreus 10, 28. O divórcio teria sido um ato de misericórdia. Então, o divórcio era um ato de misericórdia também nesse aspecto. Por quê? Porque a lei não obrigava que um homem vivesse com uma mulher adúltera, nem, no caso, o homem que fosse apanhado na casa de uma mulher casada, né? E ele ia ser apedrejado. E essa mulher dele, a esposa dele que estava em casa, fazendo a comidinha para ele, não ia morrer, não ia ficar sozinha. Porque se o divórcio dava permissão para a mulher casar de novo, no capítulo 24 de Deuteronômio, está escrito isso com todas as letras, certamente aquele marido que adulterou morreria, carregaria seu próprio pecado, e a mulher ficaria livre. Isso é fato, né? Isso é fato. Eliminar o mal de Israel. O adultério era olhado com tal horror que fora colocado na categoria de crime capital. Era um crime contra o Estado hebreu e também contra a lei divina. A condenação oficial do adultério não significava uma vingança pessoal, nem dureza de coração. Era um crime contra os interesses morais da comunidade israelita. A relação do homem com o universo moral exige por parte dele a observância das leis morais. A punição do adultério era uma necessidade moral, como também uma medida preventiva. Muitas vezes o cônjuge inocente era contagiado por doenças venéreas por um companheiro adúltero. Os filhos nasciam cegos ou portando outras deficiências físicas. Mulheres prostitutas tinham filhas prostitutas e homens adúlteros exerciam péssima influência sobre os filhos. Tais perigos sociais deviam ser evitados no Estado de Israel. As abominações sexuais das nações pagãs vizinhas não podiam ficar impunes no seio da nação judaica. Moisés puniu o culpado, liberando o inocente para casar-se de novo. Ele não amarrava a virtude com as cadeias da dissipação. E na lei de divórcio e novo casamento, apresentada no Novo Testamento, um só golpe da espada divina liberta um inocente do culpado. Cristo não aboliu o direito de eliminar o mal em um casamento adúltero. Os romanos sabiam que as civilizações antigas puniam adúlteros cortando o nariz e as orelhas do infiel à aliança conjugal. Esta mutilação do corpo era infligida também pelos caldeus e egípcios. Deus ameaçou a prostituta Israel com o mesmo castigo. Ele diz que em seus ciúmes ele enviaria os inimigos da nação contra ela e cortar-lhe-ão o nariz e as orelhas. E o que restar cairá a espada. Ezequiel capítulo 23, versículo 19 ao versículo 25. Abre aspas. O adultério, portanto, se totalmente comprovado, deve ser punido com a morte, como sendo uma prática subversiva de todo o desígnio da Constituição Teocrática. The Typology of the Scriptures, a tipologia das Escrituras. E, por último, ponto 5. Em 1 Coríntios 5, 9 a 11, Paulo diz à igreja de Corinto para que não vos associeis com os impuros, e com esse tal, nem ainda com mais. E no versículo 5, o adúltero devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo dá grande ênfase à ofensa do adúltero de Corinto e exige sua expulsão com base na lei
deuteronômica, expositors of the Greek New Testament, expositores do Novo Testamento grego, ou do Testamento grego. E já que Deus baniu os fornicadores da comunhão da igreja, será que ele exige que seus santos sejam uma só carne com eles? Então essa pergunta é quem deve responder, são esses defensores que dizem que mesmo o marido traindo a mulher tem que ficar com ele. Mesmo a mulher traindo o marido tem que continuar com ela. Isso não é lei, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aí o perdão. Perdão, como podemos reagir a um perdão se é uma coisa que você vai sofrer a vida inteira? Isso é um trauma. Não é correto, não é correto. Em 1 Coríntios 5, verso 9, já li aqui, né? E termina com o argumento do autor, página 94. O divórcio por causa de adultério era compulsório entre os judeus, ou seja, obrigatório. Né? Até porque o que cometia adultério morria, né? Um dos únicos, eu acho que é o único no Antigo Testamento que cometeu adultério e não morreu foi Davi. Porque a Bíblia diz que Deus passou o pecado dele, mas ele comeu o pão que o diabo amassou, porque Deus falou através do profeta Natan que aquilo que ele fez em oculto, Deus faria à vista de todos em Israel. E de fato, Davi sofreu muito. Até o próprio filho abusou das suas esposas. O divórcio por causa de adultério era compulsório entre os judeus. E na antiga Atenas, o cidadão que se recusasse a divorciar-se da esposa adúltera perderia seus direitos civis. Paulo faz menção também da prática que havia naquele tempo, de raspar-se a cabeça da adúltera e expulsá-la de casa. Durante o período da ascendência de Cromwell, na Inglaterra, o adultério era punido com a morte. Em países onde os judeus atingiram posição de autoridade, o adultério era castigado com flagelações e prisão. Nos Estados Unidos, já há bastante tempo, tem havido casos de maridos ou esposas que matam o cônjuge infiel e depois apelam para a lei não escrita. E os 12 concidadãos o absolvem e o liberam para casar-se com outra pessoa. Sim, os romanos conheciam a lei romana que serviu de base para toda a legislação moderna. Sabiam que a lei deuteronômica permitia à mulher divorciada tornar-se esposa de outro homem, sem por isso ser taxada de adúltera. Conheciam os códigos e leis das nações antigas que infligiam um severo castigo aos adúlteros. O famoso Código de Hammurabi, 2000 a.C., dispunha que fosse aplicada a pena de morte por afogamento às mulheres adúlteras. Os códigos babilônico e assírio, anteriores ao de Hammurabi, eram igualmente severos. Havia similaridade marcantes entre as punições para todos os tipos de crimes no Código Deuteronômico e nos códigos de outras nações. Vê Israel's Laws and Legal Precedents, ou seja, leis e precedentes legais de Israel. Os defensores da tese contrária a um novo casamento para o divorciado apoiam sua doutrina em grande parte nos versos de Romanos 7. Este se constitui uma fortaleza para o seu ensino de que somente a morte pode dissolver o vínculo matrimonial. Mas há evidências decisivas de que a ideia de um divórcio motivado por adultério e um novo casamento não se encontrava nos pensamentos de Paulo ao escrever estes versos. Exatamente, eu até pedi desculpa, mas na verdade, realmente, Paulo, quando escreve Romanos 7, ele não tem em mente, segundo o autor, e conforme a gente possa entender também, ele não estava escrevendo falando da relação de casamento desfeito por adultério, ele não tinha, exatamente, ele não tinha em mente, ao escrever Romanos 7, a relação entre casamento e divórcio, o casamento ser destruído por um pecado de prostituição, de adultério. Senão, a menos que ele também fale dessa questão de forma indireta. Ele diz assim que se a mulher possuir outro homem, enquanto o seu marido está vivo, com certeza ela está sujeita ao castigo. Né? Mas aí
a parte principal dessa temática, do capítulo 7, é a comparação entre a vida espiritual de que nós vivíamos, né, com o Senhor do mundo, que é o diabo, e a partir do momento que nós morremos para o mundo, agora nós estamos livres, ou seja, com outro Senhor, que é Jesus Cristo. Então, a analogia que o apóstolo Paulo faz, ele não entra em detalhes falando sobre o divórcio como ponto fundamental para dissolver o casamento, como Jesus disse, né? O divórcio dado por infidelidade conjugal, não o divórcio dado por qualquer motivo. Esse, por qualquer motivo, foi condenado por Jesus. Jesus não apoiou casamento, o divórcio, por simplesmente a pessoa chegar, amanhecer com a barriga para trás, como diz o Matuto, e simplesmente dizer assim, vai embora, né? Isso não, Jesus não permitiu isso. Jesus permitiu por infidelidade conjugal, que é qualquer ato imoral que cause constrangimento ao seu cônjuge, certo? Então eu fico por aqui, né? Fico por aqui, página 95, capítulo 10 do livro Divórcio e Novo Casamento. E no próximo nós vamos entrar na parte do tema mais também esperado, que é o significado de 1 Coríntios 7, 10 ao 15, que é aquela parte onde Paulo diz assim que se o marido descrente, tem uma esposa que é crente, o marido não é crente, né? E eu já estou dando spoiler aqui da próxima leitura, mas aí já para apimentar um pouco. E Paulo diz assim, que aqui, se o marido descrente permite que a sua esposa crente viva com ele, a esposa crente não deve deixá-lo. Porém, se o esposo que não é crente, e vice-versa, viu, não quer viver com a crente, simplesmente que vá-se embora. Vá-se embora, deixa ele ir. Agora, é claro, o pedido para não viver nunca deve partir do crente, certo? Tanto a crente ou o crente não deve iniciar o processo de separação, porque a menos que haja a prostituição, o adultério, que foi o que Jesus nos ensinou. Amém? Então, um forte abraço para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal @presbítero Nunes, live série Estudos Bíblicos. Também estarei compartilhando no Facebook para que possamos ter uma abrangência maior. Eu espero com esses vídeos alcançar pessoas que tenham dúvidas no assunto. Eu sei que tem muitas pessoas boas que estão gravando aí no YouTube. Não é minha pretensão ser melhor do que ninguém, mas aquilo que eu trago, o material que eu estou trazendo, eu acho que é um material extra. Eu não vi ainda no YouTube ninguém falando sobre esse livro especificamente, né? Um livro de bolso, tá aqui a imagem aqui na aba do vídeo, e editado, né? Na verdade, a edição dele é pela editora Betânia e é chamado de edição de bolso, porque ele é pequenininho, dá para levar para todo canto, você lê onde você quiser, tá certo? Fica na paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, também se inscreve no canal e fica aí à vontade, tá bom? Para fazer pergunta, para deixar seu comentário. Quero dizer para o meu irmão, Antônio, que sempre comenta os meus vídeos, eu quero dizer para você que se você tem pelo menos um pouco de paciência e assista os vídeos todos, são pouco tempo, 44 minutos, esse aqui 44, o outro foi 29, para que não saia dizendo besteira, ou seja, quando eu começo a falar, ele vai dizer, ele é a favor do divórcio. Não, eu não sou a favor do divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. Por quê? Porque o divórcio ele traz infortúnios, ele traz tristeza. Não é à toa que a palavra kerut, né? Keritut, essa palavra chata de falar, né? Em hebraico quer dizer corte, né? Quer dizer separar, né? Não é
Até comentei aí o que ele escreveu, e na verdade ele ficou totalmente perdido nos seus comentários, mas eu quero dizer que se você examinar aquilo que eu escrevi, você vai perceber que não é eu que sou contra ou a favor do divórcio. Não é essa a questão. A questão é que eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Né? Tem gente que ensina pensando que está formulando uma coisa fantástica, mas a Bíblia Sagrada, ela fala tanto do casamento quanto do divórcio, e todos os dois foi Deus que instituiu. Um para o bem-estar do homem e da mulher e para a procriação, e o outro para evitar o sofrimento, geralmente da parte feminina. Tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe, e comente, compartilhe, fique à vontade no meu canal e na página do Facebook, e no Facebook Nunes Pereira, que é onde eu vou também compartilhar, certo? Deus abençoe em nome de Jesus, final de semana abençoado para vocês. In the live broadcast.